Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Missão Atos 4. Eu sou o Gustavo Sato, estamos aqui hoje com o Elias e com o João. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Opa, Gustavo, e aí, tudo bem? Bom, pessoal, o tema do nosso podcast de hoje é adoração e a conduta da vida cristã, né? Então eu queria conversar com vocês lendo um texto de João 4:24, que diz: Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Primeira pergunta, o que é adoração? Adoração é cantar? O que vocês acham? Na verdade, é o que muitos pensam, né, Gustavo? Que a adoração é simplesmente estar ali louvando a Deus, né? Sim. E é um pouco além disso, né? Nós vamos aprender hoje, né? Não sei se a gente já vai entrar nesse assunto agora, mas vamos dizer que a adoração é muito mais do que só cantar, né? Sim. João, o que você acha de dizer se adoração é cantar? Eu acho que não propriamente dito como cantar e adoração, mas é um dos resultados ou uma das formas de adorar. Você tem muitas formas de adorar a Deus. E não se resume apenas a cantar, não se resume apenas a louvar. Mas sim, a gente pode adorar a Deus de muitas formas, como a gente vai ver hoje. Legal. Então, como que a gente pode adorar a Deus? Eu acho que quando a gente fala em adoração, né, temos que dividir aí duas coisas, né? Nós temos que dividir a adoração que a gente faz ali num culto a Deus, que a gente pode se dizer assim, né? Que quando a gente está num culto, como o João falou, você falou também aí, nós não é só cantar. Na verdade, adoração é tudo que nós fazemos ali no culto, né? Então, ou seja, nós estamos lendo a palavra, nós estamos ali aprendendo um pouco mais da palavra. Às vezes um abraço, ou às vezes uma conversa que você tem, às vezes, com um irmão, ajudando esse irmão em alguma coisa, isso falando num ambiente de culto ali, isso é uma adoração a Deus, né? Então nós estamos ali, todos os atos praticados num culto a Deus é uma forma de adoração, né? Legal. Tem alguma coisa a comentar, João? Bom, é praticamente isso. E levando em consideração o próprio tema, adorar a Deus também se reflete fora do ambiente que estamos cultuando. Afinal de contas, nós adoramos a Deus no nosso cotidiano, quando dedicamos todas as nossas ações a viver segundo a vontade dele. É uma forma de dedicar a nossa vida em adoração a Deus. Legal. A vida em adoração a Deus seria uma entrega? Seria isso, João? Praticamente isso, onde nós entregamos todo o controle da nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, nos adoramos a Ele de todo o coração. Legal. Elias, para você, o que define entrega? O que é entregar a vida a Deus, né? Eu acho legal porque, só uma aspas, muitas vezes a gente escuta no culto, nós temos que nos entregar a Deus e tal, mas o que é entrega? Para mim, Gustavo, inicia todas as coisas, a adoração, que quando a gente se entrega, é quando a gente reconhece quem é Cristo. Então, eu acho que a partir do momento que nós conseguimos reconhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós, a partir desse momento nós vamos conseguir nos entregar a Ele. Porque se a gente reconhecer que Ele é superior, supremo sobre todas as coisas e que nós não somos nada, a partir daí começa a nossa vida de adoração a Ele, né? Porque nós vamos conseguir demonstrar a nossa adoração àquele que é superior a todas as coisas. Nós vamos reconhecer o amor que Ele tem por nós, que Ele teve por nós naquela cruz quando Ele morreu no nosso lugar, né? Então acho que começa todas as coisas a partir do momento que nós reconhecemos quem Ele é. Legal. João, quando você ouve a palavra entrega, para você, o que é entrega? Eu acho que eu gosto de exemplificar essa coisa de entrega quando a gente olha uma dança, no caso impar. Quando a gente observa que um
está conectado ao outro. Um se entrega aos movimentos que o outro propõe, onde um se rende totalmente, onde um percebe que precisa continuar para que a dança seja harmônica, para que haja harmonia, para que os dois não saiam do tom. Eu acho que se entregar é você confiar, é você seguir os passos, é você não agir com ego, não agir com orgulho e perceber o quanto você precisa simplesmente se dar, se doar, se render. Legal. Porque é interessante, voltando lá para o texto, para a gente refletir e fazer um compilado dessas ideias, né? Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É muito isso, né? Na parte do espírito, adorar a Deus de uma forma que cabe na parte espiritual, e em verdade, no sentido trazer para fora, né? Pensando igual o João falou no exemplo da música e naquilo que o Elias também falou. Deus, ele quer que a gente viva uma forma diferente, de uma maneira diferente, né? Então, eu acredito assim, quando a gente entrega, quando se diz entrega nas pregações, está relacionado a isso. A eu entender aquilo que Deus pede e viver aquilo. E vocês acham que essa entrega para viver uma vida de adoração? Então, a gente chega à conclusão que é uma vida de adoração. É fácil? Eu acho que não é fácil, né? Porque, como nós estávamos comentando até esses dias, né? Na live que nós fizemos, todos os dias nós temos que morrer para nós mesmos para poder viver para Cristo, né? Então, as nossas atitudes nos levam a viver contra a palavra de Deus, quando a gente está longe de Cristo, né? Então, é muito difícil por causa disso, porque aquilo que, é igual Paulo fala, né? Aquilo que a gente não quer, a gente faz, né? E aquilo que a gente quer, a gente não faz. Exatamente. Então, é uma coisa muito difícil mesmo de viver uma vida assim santificada. Só que não é impossível, porque ele nos mostra como viver, né? Como você estava falando aí, quando nós vivemos na verdade, o que é viver na verdade? É você viver a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está ali para nos mostrar a verdade, nos orientar no caminho de seguir, né? Então, a partir do momento que nós vivemos a verdade, que é a palavra de Deus, nós conseguimos morrer para nós mesmos para poder viver com Cristo, viver com o Espírito Santo, que vai transformar todos os dias as nossas vidas, né? Legal, perfeito. É isso aí mesmo, João? Com certeza, a gente não, por nossas forças, a gente não consegue. Uma vida de santidade, uma vida de entrega, de adoração total a Deus é muito difícil. Só mesmo com a intervenção do Espírito Santo na nossa vida, senão a gente não consegue. Sim. Eu acho que legal também a ideia de uma adoração é se aproximar de Deus. A adoração, a gente não consegue adorar a Deus sem se aproximar dele, né? Como que a gente faz para se aproximar dele? Assim, Elias, que está mais tempo na igreja e na caminhada de fé que a gente aqui, como que você se aproxima de Deus, Elias? Então, a gente se aproxima dele com relacionamento, né? Quando nós temos um relacionamento com Cristo, o que vem a ser esse relacionamento? É uma vida com Cristo, né? É uma vida de entrega, como a gente está falando, é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Então, é nesse momento que nós conseguimos ter um relacionamento com Ele. Acho que é só isso, só assim mesmo, viver um relacionamento com Cristo, né? Legal. João, agora é uma pergunta que não só para o João, mas é aberta também, desculpa, né? Louvores, como a gente diz, faz parte da adoração. Só que como que deve ser um louvor? É uma pergunta interessante. Porque hoje a gente separa a gente no sentido meio gospel, separa a vida dessa forma, né? O santo e o não santo. O de Deus e o não de Deus. Mas será que existe louvor que não é de Deus? Bom, sim, existe o louvor que não é da vontade de Deus, que a gente pode classificar como não sendo da vontade de Deus, e isso tá óbvio quando a gente vai olhar para o que a palavra do próprio Deus nos diz. Perfeito. Que se a gente for ver alguns louvores e a gente for comparar com o que o Senhor nos revelou em sua palavra, tá totalmente contra.
Tem muita coisa que não bate, então é óbvio que existe. Então um louvor que seja considerado uma adoração a Deus, que é da vontade de Deus, é que vai de encontro ao que a palavra nos diz. É isso aí, né? Eu acho que eu tenho uma... Quando nós fazemos aqui em casa aquele projeto Edificar, né, que é um culto familiar que nós fazemos, sempre a gente faz um louvor antes, né? E eu gosto sempre de começar esse culto explicando, né, que tem meus 2 filhos menores, tentando explicar para eles o que diz aquele louvor, se está dentro da palavra de Deus ou não está dentro da palavra de Deus, né? Então acho que é assim, né? A gente se depara com muitos louvores aí que eleva o ego da pessoa, né? Na verdade, o louvor já fala, é um louvor a Deus. O louvor a Deus é aquilo que está na palavra, aquilo que a gente consegue ver que realmente é a verdade. Às vezes a gente vê músicas, sem ser no mundo gospel, pode-se dizer assim, que melhores do que músicas que estão que estão no mundo gospel, né? Com certeza. Então é isso, eu tenho sempre essa mania assim, de tentar explicar aquilo que a gente está cantando para os meus filhos, porque eles estão crescendo e vão começar a compreender isso. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Quando nós estamos cantando, louvando, é procurar saber se aquilo condiz com a palavra de Deus. Legal. É exatamente isso. Eu penso exatamente da mesma forma, porque assim, cara, o que muda um louvor de uma música secular, né? Secular no sentido assim, categoria que a gente usa. Nada. A questão é a letra, né? E a quem se refere aquilo, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que eu converso e falam, que escuta música secular, mas assim, não. Eu falei, cara, mas qual que é a diferença da música que você escuta e daquilo que você conversa? É o ritmo? O ritmo tem algo sobrenatural? Na verdade, não. Tudo tá dentro do que... qual é a mensagem que a música quer transmitir? Isso que tem que estar bem frisado, né? Isso também vale para os louvores. Se a gente classificar, louvor é tudo para Deus. Louvor que você pegar a letra dele e ler, e pegar a Bíblia. Pô, mas louco, esse negócio aqui de glorificar a mim, eu não vi na Bíblia. Entende? E tem muitas músicas seculares que a gente no meio gospel classifica como secular, que vai falar do amor, vai falar da natureza, vai falar da criação de Deus, e a gente olha e fala, não posso ouvir. Eu acho que a gente tem que trazer a luz da palavra. O nosso gabarito, né, aquilo que vai mostrar a nossa referência, é a palavra de Deus. Porque eu consigo saber se eu estou vivendo uma vida de adoração a Deus naquilo que eu escuto, naquilo que eu converso, nas minhas atitudes, do que simplesmente cantar músicas a Deus, por mais que faça parte, né? Por isso é importante de se aproximar de Deus, por isso a importância da gente estudar a palavra dele, né? Porque senão como que eu vou saber se o que eu estou cantando é o correto? O que a Bíblia diz sobre louvores, né? Acho que é legal para a gente entender isso aí. Eu achei interessante o que foi dito, que a gente tem o hábito de achar que, não, mas eu tô cantando uma coisa gospel, então Deus tá me abençoando, e a gente acaba tornando o ato de cantar como se eu não cantar, Deus não age, como se Deus dependesse do meu louvor para agir sobre as coisas, como se cantar toda hora, como se fosse um ritual. E aí vai muito de encontro com, será que é pelo que eu faço? Será que é pelo que eu canto? Será que é simplesmente por, é gospel, então tá bom, vai me abençoar. Mas às vezes não vai de encontro com a palavra. Muitas das vezes, cara, o porquê que confunde? Porque fala que a música tal me gerou um sentimento e é do Espírito Santo. Cara, nem sempre. Se você for estudar a fundo a psicologia, não sei se esse é o termo correto, tá? Mas se você for estudar a estrutura da música, de como que a música consegue te atingir numa forma do sentimento, você desmistifica a música. E isso tem que ficar bem claro. Não confunda a sensação prazerosa que a música traz com a ação do Espírito Santo. Porque tem muita gente que confunde isso, né? Se você for olhar para a estrutura da música como uma ciência, você vai ver que acordes maiores, eles são alegres, né? Acordes menores, isso eu falo nessa questão, da formação de acordes, músicos vão entender, né? Que existe algumas notas que são tocadas que a pessoa traz um sentimento de tristeza ou um sentimento de mais alegre, mais para cima. Isso independe de ser evangélicas ou não. E por
que a gente fala isso? Porque a gente tem que entender que adoração e sentimento, muitas vezes, não está relacionado a adorar a Deus. Eu posso muito bem estar ouvindo uma música que não fala nada de Deus, e o sentimento que ela me traz é um sentimento bom, e eu atribuo o sentimento a Deus. Quando na verdade não. Quando na verdade o ritmo, a batida, a melodia da música está me induzindo a um sentimento. Isso é muito comum na vida de quem está começando na fé, de quem já está muito mais tempo na fé também, porque a música tem essa... a arte, essa arte da música é sensacional. Aí o Sato, entra aquela questão assim, que a gente estava comentando, né? É importantíssimo aquele que está louvando a Deus, ele tem o conhecimento da palavra de Deus. Claro. Então, quando nós adoramos, né? Que nós falamos aqui no início, quando nós reconhecemos quem é Deus em nossas vidas, quando nós nos interessamos pela palavra de Deus, nós nos interessamos em orar, em praticar tudo aquilo que Cristo deixou para nós ali na palavra de Deus, quando nós vamos louvar com conhecimento, aí sim aquele louvor ali, às vezes pode ser que aquele louvor está transformando a vida daquela pessoa, realmente, porque é a palavra de Deus sendo cantada, sendo louvada. Então eu acho que assim, quando você conhece e busca em conhecer a palavra de Deus, aí o seu louvor vai ser diferente, né? Você vai louvar e esse louvor vai transformar a sua vida, vai transformar o seu coração. Aquele momento que você está vivendo, às vezes, vai ser transformado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque você já vive uma vida de adoração. É diferente, né? De quando você chega, cai de paraquedas e não sabe nem o que está acontecendo, né? E falar que Deus está mudando sua vida com aquele louvor. Não. Na verdade, você vive uma vida de adoração e aquele momento de louvor ali, o Espírito Santo está transformando a sua vida. É isso aí. Exatamente. Uma outra coisa, já entrando no segundo tema, é a conduta, né? Lá em Mateus 5, do 14 ao 16, eu vou ler aqui pra gente, vai falar muito do que a gente acabou de discutir aqui. Diz assim o texto: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a Bíblia vai falar de conduta, né, ela está ligada a boas obras e uma vida de louvor e adoração a Deus, né? Mas assim, o que é a conduta no significado de obras? O que são as obras na vida de um cristão? Eu acho que as obras em si, elas são uma constatação da minha vida que eu já vivo interiormente para com Deus, da minha maturidade que eu tenho para com o meu relacionamento com Deus. As obras são a confirmação da minha fé. Afinal de contas, não tem como ter obras se não tiver fé. Então, quando eu creio totalmente no plano de Deus, quando eu me rendo, quando eu me entrego, aí sim tudo que ele faz interiormente em mim se resume em obras, se transforma em obras. Legal, isso aí. Legal, é isso aí. E eu acho que a marca, né, que a gente fala de um cristão é quando você pratica tudo aquilo que Cristo fez, né? É tudo ligado, né? Acho que quando a gente está comentando aqui, é um assunto ligado ao outro. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos as atitudes que Cristo teve, nós queremos ter também, nós queremos praticar também. Então, as nossas obras nada mais é do que aquilo que Cristo já fez, né? Ele nos deixou o exemplo. Cristo, ele deixou a palavra dele ali, ele mostrou tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? E é isso, as nossas obras têm que ser aquilo que Cristo fez um dia e falou assim, ó, façam vocês também, né? Então vamos lá, vamos praticar, vamos fazer as obras que Cristo fez e ser bênção, né, na vida de muitas pessoas, né? E é isso aí. Eu gosto muito da ideia de que obras é tudo aquilo que a gente faz, né? Muitas vezes quando eu lia o texto, os frutos, a obra, eu pensava assim, cara, eu tenho que ir para a África, eu tenho que fazer missão, porque obra é isso. Não, cara, acho que a gente tem que esclarecer que obras e frutos ou
é atitudes do teu dia a dia, desde você acordar e agradecer a Deus, desde você falar obrigado para a pessoa que te ajudou, falar bom dia para qualquer pessoa, sabe? São as suas obras, né? Tem um texto lá em Mateus 12:33 que fala o seguinte: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é considerada por seu fruto, né? Então, troca a ideia do fruto e a ideia de obras por atitudes, né? A gente conhece a conduta pelas atitudes, né? Não é porque eu vou na igreja, né? Ou porque eu participo de isso ou daquilo, mas é a minha atitude. Beleza, você vai... É muito tranquilo, acho que, ser cristão dentro da igreja. Eu acho interessante fora, aí que é mais difícil, né? Porque ali você tem que ter uma atitude diferente. Pô, às vezes, no trânsito, cara, eu acho muito difícil ser cristão no trânsito. Eu vou falar pra você, cara, quem dirige moto, sabe qual que é a adrenalina que você tá dirigindo e o cara entra de uma vez sem dar seta. Rapaz, ali parece que Deus fala, vamos ver se é crente mesmo. Vamos ver. Cara, porque é difícil demais, cara. Né? Então, eu queria que vocês comentassem essa ideia das atitudes com relação aos frutos. Né? Com relação ao fruto, Gustavo, uma vez eu já até comentei isso numa live que a gente fez, que eu tinha aquela ideia, assim, de quando falava assim, o cristão só é conhecido quando você começa a ver os frutos, né? Uhum. E esse fruto, eu tinha aquela ideia assim, seria levar uma pessoa para Cristo, sabe? Sim. Quando aquela pessoa começou a ir na igreja, começou a frequentar, começou a crer em Cristo através da sua vida. Então, assim, você deu fruto, você levou aquela pessoa e aquela pessoa é um fruto teu, né? Aí você vê como que esse pensamento já vai contrário à palavra de Deus, né? Porque quem leva e quem convence é o Espírito Santo de Deus, né? Exatamente. E assim, nós tínhamos aquela ideia, né? Eu falo de mim, né? De que fruto é quantas pessoas você levou para Cristo, né? E é muito além disso, né? Na verdade, pode-se dizer que sim, isso aí é um fruto seu, a partir da hora que você você creu naquela missão que foi te dada e você está evangelizando e levando uma pessoa, você está discipulando essa pessoa para Cristo. Eu acho que isso é um fruto, com certeza, né? Mas não só isso, né? O fruto é muito mais, é muito além disso. É aquilo que igual eu falei, ter as práticas que Cristo teve, sabe? É olhar com amor para uma pessoa que às vezes está necessitada e você vai lá e ajuda ela. Às vezes não é nenhuma ajuda financeira, mas a pessoa está precisando só de uma conversa e você vai lá e ajuda ela, né? Eu acho que frutos está tudo ligado às suas atitudes, conforme a palavra de Deus nos mostra como praticar e como fazer, né? Dessa forma que você estava falando aí, que é difícil às vezes, acontece coisas no dia a dia que às vezes é difícil a gente demonstrar isso. Só que é aquilo, né? A gente tem que estar sempre pedindo que o Espírito Santo controle realmente nossas vidas, porque pode ser que a gente dê uma palavra errada para uma pessoa hoje e no dia de amanhã ela vai fazer uma visita lá na igreja ou alguma coisa nesse sentido e te vê lá na frente, né, fazendo alguma coisa na igreja e fala assim, nossa, mas aquele cara lá me deu uma chapuletada lá, não sei o que e tal. Então tem tudo isso, é o exemplo que você é como cristão na sua vida por inteiro, né? Na sua vida cotidiana. Conforme a Elias estava falando, ser cristão fora da igreja é uma coisa que reflete muito mais o nosso viver em adoração a Deus. Reflete muito mais, conforme a Elias tinha falado, eu dar a outra face para a pessoa do que simplesmente eu louvar a Deus na igreja. Que é muito mais fácil. É muito mais fácil eu mostrar serviço na igreja do que eu realmente viver o que a palavra me diz lá fora. É muito complicado, é muito difícil viver segundo o que a Bíblia nos diz, e é o que nos é esperado. Afinal de contas, Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não faz. Mas o mal ele fazia. É a luta direta contra a carne e o espírito. E acaba sendo a nossa vida em viver em adoração a Deus, viver para Cristo e viver em rendimento a Cristo. É muito difícil.
nos entregarmos totalmente. Eu acho uma outra coisa muito importante também, que às vezes acaba acontecendo de uma forma, às vezes, até sem querer. Quando a gente se converte ao cristianismo, a Espírito Santo começa a mudar a nossa vida, então a gente começa a ter as mudanças. E a gente começa a se vangloriar dessas boas obras e práticas que a gente tem, ou senão a gente cai naquilo que o Elias havia comentado. Quantas pessoas se trouxe para Deus, quantas pessoas se trouxe para a igreja, e não sei o que e tal. Olha lá, aí começa meio que virar uma disputa dentro da igreja de quem faz mais coisa. Mas não é isso, cara. Isso não vai determinar a tua salvação. Lá em Efésios 2, 8 e 9, fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, qual que é a finalidade das boas obras? Já que a gente sabe que, independente do que eu faça, eu sou salvo. Mas qual que é a finalidade das boas obras? Eu acho que a finalidade é que o reino de Deus que Deus seja glorificado, né? Aquilo que a palavra dele nos diz seja cumprida, né? Eu acho que, independente das nossas atitudes, vai ser cumprido, com certeza. Mas eu acho que as nossas boas obras é para que o reino de Deus se instale mesmo, né? Essa questão que a gente estava falando de ter uma atitude, às vezes, dentro da igreja, uma fora da igreja, né? Acho que vai muito além disso, né? O Sato, eu queria só voltar rapidinho nessa questão, porque fala assim, eu falo assim, a nossa vida tem que ser uma vida coerente. Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente prega tem que ser aquilo que a gente faz. Então, as nossas obras têm que ser aquilo que a gente prega e aquilo que a gente fala. Porque, às vezes, até dentro da igreja, a gente às vezes fala uma coisa e faz outra. Fora da igreja, como pai, eu falo que com meus filhos, se eu falar uma coisa e fizer outra, eles vão crescer de uma forma errada. Eu, como profissional, vai ser assim. Eu, como cristão, vai ser assim. Então, a nossa vida tem que ser uma vida coerente com aquilo que a gente prega e com aquilo que a gente faz. Eu acho que é isso que eu queria só acrescentar aí, Santo. Perfeito. Então, João, para você, assim, e também para Elias, né? Além de a gente saber que a Bíblia fala que as boas obras já foram feitas para os cristãos realizarem, né? Então, a gente não pode se gloriar nisso. Mas, então, se a gente é salvo pela graça, como fazer essa ligação de boas obras, salvação, graça? O que vocês pensam aí? Eu digo que vai muito do que a gente já falou alguns podcasts atrás. Nós temos uma natureza que Deus nos fez para ser. Nós fomos feitos para ser algo, sermos coerentes com a palavra de Deus, sermos parecidos com Ele, imagem e semelhança do Criador. E então, a partir do momento que a gente não consegue isso por nós mesmos e nós aceitamos, nós nos entregamos a Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. Então, a partir disso, é como se trouxesse o que nós deveríamos ser, o processo de regeneração, de voltar a ser o que era. É como se Cristo, a partir do momento que nos salva pela graça, nos concede sermos felizes pelo que Ele nos fez para ser. É isso aí, acho que só acrescentando um pouco do que o João falou, né? Quando nós reconhecemos e sabemos de onde a gente veio, né? E quem nos salvou e quem nos reconciliou com Deus, né? Então aí as nossas atitudes é diferente. Acho que nossas atitudes é de gratidão. Nós servimos a Cristo e praticamos aquilo que Ele nos deixou para fazer por gratidão e por amor, né? Então isso nós conseguimos reconhecer e saber que o que Ele já fez por nós. Então é isso. Legal. Eu gosto muito de um texto que está lá em Tiago 2,17, que é aquele que fala que a fé sem obras é uma fé morta, né? Cara, o que significa que a fé sem obras é uma fé morta? Se a gente for parar para pensar, né, há muita gente fala, será que a Bíblia está se contradizendo? Não, ela só está reafirmando aquilo que a Bíblia já disse. Primeiro, a gente entende que a gente é salvo pela graça, não por obras. Só que a Bíblia também fala que se minha vida não mudar, se minhas atitudes não mudarem, significa que a minha fé que eu acho que eu tenho está morta. Né? É um exemplo que eu gosto de usar quando eu vou explicar esses dois textos,
É tipo assim, ó, eu falar que sou vegetariano, mas eu como carne. Vocês entendem que aquilo que eu falo não está de acordo com as minhas atitudes? Então, quando a Bíblia fala que uma fé sem obras é uma fé morta, é basicamente isso, né? Como que eu posso estar falando, dizendo que eu acredito, sendo que eu não estou praticando, né? Então, eu gostaria que a gente, para fechar esse podcast, que a gente comentasse sobre isso. Como que vocês entendem esse texto uma fé sem obras é uma fé morta? Ou de cada vez, senão vai ficar assim. Eu entendo o seguinte. Não, eu entendo o seguinte, acho que o João às vezes pode falar um pouco mais depois, mas eu entendo assim que as nossas obras, ela é consequência daquilo que a gente, da consequência da nossa vida com Cristo. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo e temos a nossa fé em Cristo, isso a consequência é a mudança de vida. É uma mudança das nossas obras, aquilo que a gente fazia, a gente já não faz mais. E não é um peso, né? É uma consequência mesmo, é uma coisa que vem do Espírito Santo de Deus. Então, quando você entrega a sua vida para Cristo, consequentemente as suas atitudes vão mudar, né? Como você falou assim, se não mudou é porque ainda falta alguma coisa aí, né? Então é uma consequência. Nós entregamos a nossa vida para Cristo, começamos a crer e acreditar naquilo que Ele fez por nós e que deixou por nós na palavra de Deus, e essa consequência é nas nossas atitudes. Nossas atitudes têm que mudar, nossa forma de tratar as pessoas tem que mudar. Tudo isso, a nossa forma nosso trabalho tem que mudar, como na nossa família tem que mudar. E tem que ser para glorificar a Deus em tudo que nós fizermos. Né? Isso aí. João? Só voltando um pouquinho ao que foi falado no começo, quando a Bíblia nos fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, está falando muito com isso. Afinal de contas, em espírito e em verdade. Não tem como eu ter boas atitudes se eu não tiver verdade em mim mesmo, se o espírito que eu estou vivendo, se o que eu penso, se a minha conduta cristã não estiver verdadeira dentro de mim, aí eu estaria sendo hipócrita com o que eu estou vivendo. Eu estaria simplesmente vestindo uma máscara, eu estaria atuando, estaria me mostrando como um personagem cristão, eu sou o cristão. Vai muito além disso, vai muito além de eu ter algumas atitudes frente a algumas pessoas, vai muito além de eu ter algumas condutas ou falar um dialeto crente na frente das pessoas, tem muito mais a ver se entregar com Jesus, se entregar a Cristo, a uma vida de adoração a Ele, quando eu vivo toda a minha vida para Ele, quando eu não tenho momentos onde, não, esses momentos eu não sou mais cristão, agora eu volto por mim, depois eu volto. Não tem esses momentos. É uma vida inteira para Ele, onde tudo eu dedico a Ele, onde cada passo, cada situação, cada pensamento que eu tenho sobre família, cada pensamento que eu tenho sobre vizinho, cada forma como eu trato a minha comunidade, é para Ele, para a honra e para a glória dele. Aí sim eu posso louvar, aí sim eu posso cantar, eu posso redigir cartas, eu posso fazer tudo para a honra e para a glória de Deus quando dentro de mim é a verdade, no Espírito. Isso aí. Elias? Não, é isso aí mesmo, já comentei até, Sato, acho que é legal, é isso aí que o João falou, é importantíssimo, né? Acho que o Espírito Santo habitando nas nossas vidas, eu acho que a consequência disso tudo vai ser as nossas atitudes, as nossas ações baseadas na palavra de Deus. Hein? Isso aí. Pessoal, então, acho que é isso aí. Por hoje é só. Agradecer ao Elias, agradecer ao João que está participando aí com a gente nesse podcast. Fica um abraço para vocês que estão nos ouvindo e fiquem com Deus. Até mais. Valeu! Valeu, pessoal. Um abraço. Falou.